Muito bom dia a todos os amados irmãos que estão conosco nesse devocional, iniciando um dia na presença do Senhor, aos pés do nosso Salvador. Isso é muito gratificante. Nós glorificamos a Deus porque as misericórdias dele já se renovaram verdadeiramente nessa manhã, nesse dia, sobre nossas vidas. E isso é motivo de louvor, isso é motivo de nós nos alegrarmos na presença dele. Eu quero pedir que você fique comigo até o fim desse vídeo para orarmos juntos pelo dia, pela sua família, por tudo que você irá fazer, pelas coisas que nós precisamos resolver, e nós vamos colocar tudo diante do altar de Deus. Mas antes, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 14 e os versículos 14 e 15. A palavra de Deus está escrita assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Meus amados, nós podemos ver que existiu efetivamente uma bênção sobre a vida de Paulo, um servo de Deus que foi alcançado pela graça, pela misericórdia e pelo amor do Senhor, e ele se rendeu aos pés do Salvador. É bem verdade que Deus tem a mesma intenção no dia de hoje de derramar a graça, a misericórdia e o amor dele para com a sua vida. Da mesma forma que ele abençoou a vida de Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem um grande desejo de abençoar a sua vida ao longo desse dia hoje também. Porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. É uma garantia bíblica. Portanto, meus amados, Paulo, para nós, hoje, servos de Deus, quando lemos as Escrituras Sagradas, nós temos um exemplo na sua humildade. Ele se considerou o maior dos pecadores. Nós temos também Paulo como um exemplo nas suas convicções, até mesmo no seu conhecimento, que foi a cruz de Cristo. Naquilo em que gloriava era exatamente nas suas fraquezas. Assim como nós também precisamos seguir esse ensino, porque ele é um exemplo para nós também no seu desejo maior e mais profundo, que era servir a Deus. Ele se gloriava, era na cruz do Senhor, no seu desejo ardente de estar em Cristo. Portanto, meus amados, a cruz é a minha glória, é a sua glória. Sabe por quê? Porque nela o pecado foi apagado. A cruz é a minha glória, é a sua glória, porque nela, na cruz, a salvação está garantida. É lá a santificação, ela foi consumada. Jesus selou ali a bênção da paz. Nela é que eu estou crucificado com Cristo Jesus, e você também. Por isso, meus amados, que quando Paulo enalteceu a cruz, não pensou naquele madeiro. Muitas vezes até dão assim, uma importância muito grande à figura da cruz. Carregam a cruz na roupa, em correntes, no pescoço, etc. Mas às vezes não carregam no coração, que é o mais importante. Paulo viveu pela mensagem da cruz, que foi o seu grande tema. O homem do mundo, ao contrário, ele acaba se gloriando pelos seus sucessos, pelas descobertas, pela força, pelo seu intelecto, pela sua capacidade, pelo seu braço, etc. Mas, na verdade, do que eu e você nós podemos nos gloriar? Há pouco eu disse que Paulo foi um exemplo para nós nas Escrituras, em muitos sentidos. E a gente poderia perguntar assim, e ele poderia se gloriar em quê? Talvez eu e você a gente possa se gloriar também na nossa origem. Paulo se gloriou na sua origem, da sua erudição, da educação religiosa. Talvez ele pudesse até
se gloriar disso, se vangloriar, querer aplausos, holofotes, da sua conduta, né, que ele tinha, também da sua alta revelação, das curas, de uma certa forma o sucesso que ele teve, mas ele não se gloriou em nada disso, foi somente na cruz. E nunca ele se envergonhou da cruz, porque Paulo, ele enalteceu a cruz, meus amados, a cruz do nosso coração, viver pela mensagem da cruz, viver pelo Senhor, porque é lá na cruz que irradia o amor de Deus, não é verdade? É lá na cruz que o amor de Cristo alcançou o seu ponto, eu diria assim, mais culminante. Foi pela cruz que os nossos pecados foram expiados. Foi tirada a maldição que pesava sobre nós, um jugo que pesava sobre nós. Foi por ela que grandes bênçãos nos são asseguradas, nos são derramadas sobre nós. Pela cruz nós somos vencedores. Por ela fomos feitos filhos e herdeiros de Deus. Então, meus amados, por que também devemos nos gloriar somente na cruz? Porque ela é o meio da nossa conversão, da nossa santificação, pois é um meio que mais eficiente do nosso testemunho e convence verdadeiramente os homens dos seus pecados. Então, meus amados, que hoje eu e você nós possamos meditar nessa mensagem que Paulo deixa para nós de nos gloriarmos na cruz, porque a nossa vitória em Cristo Jesus está ali. Eu convido você para fechar os olhos, para nós orarmos nessa hora, apresentar diante do altar de Deus, que o dia de hoje seja um dia em que possamos revelar a cruz de Jesus a tantos quantos olharem para nós, a tantos quantos se comunicarem conosco. Amém? Eu convido você a fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos nessa hora e pedimos uma bênção para cada irmão que está conosco nesse devocional. Certamente eles têm muitas experiências de revelações, experiências de intimidade contigo, com a cruz de Jesus. E nessa hora eu peço que esse dia de hoje seja um dia em que o Senhor revele um pouco mais da cruz para mim e para cada um dos meus irmãos. Que nós possamos entender mais da salvação, possamos te amar mais, porque nós sabemos que foi ali na cruz que foi o ponto culminante, foi um ponto determinante, foi um marco que há 2000 anos aconteceu e nos atinge nos dias de hoje. Que esse dia seja um dia abençoado, um dia de livramento, um dia em que haja paz dentro do nosso lar, um dia em que haja libertação, que haja cura, que haja a vitória de Deus em tudo quanto nós pusermos nossas mãos, em todos os locais que nós possamos colocar os nossos pés, e o Senhor seja glorificado. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se você desejar, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra do Senhor. Nós voltamos a nos encontrar no próximo vídeo.